Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de nós nesse momento, em especial aqueles que nós trouxemos ao reboque e que aqui já estão aguardando a ajuda misericordiosa do Pai de infinita bondade e luz. Que assim seja. Sejam bem-vindos, bem-vindos a essa casa de esperanças. A vocês que nos escutam e ouvem, ou apenas escutam pelo sistema do Instagram, meu boa noite, muita paz e muita luz. Queridos irmãos, o tema que nos traz hoje diz respeito a uma das passagens como instrução dos Espíritos, no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, que trata das aflições. E esse tema é um tema muito interessante, porque ele carrega uma parte do que nós estamos fazendo aqui hoje. Porque em nenhum momento se vem a uma casa espírita, inicialmente, que não carregado pela dor. Em nenhum momento. Poucos são aqueles que fizeram na Galileia, na cura feita por Jesus de Nazaré aos leprosos. Dos 10, apenas um voltou para agradecer. E ainda assim foi tão rápido, não é? Porque a alegria de ser curado era mais importante do que o agradecimento. O tema que nos traz hoje foi descrito no Evangelho por Lockhart em Harvard, não a faculdade, um subestado inglês, no 1863. O tema é bem e mal sofrer. Porque a temática da aflição, uma das passagens mais interessantes, na minha opinião, das bem-aventuranças, ela só se desiguala dos bem-aventurados misericordiosos, né, que trata efetivamente do perdão, uma das virtudes que ainda nós temos muita dificuldade em tratar. E antes de qualquer coisa, de transcrever algumas passagens da mensagem enviada por Lockhart, é bom lembrar que a tradução que se dá a bem-aventurança, muita gente desconhece, acha que bem-aventurança é como se fosse um seja feliz. Na verdade, bem é tudo aquilo que é contrário ao mal, né? E aventurança é destino. Então, bem-aventurados são aqueles que são destinados ao bem. Esse é o conceito que se pode dizer, não é? Enfim, nessa passagem que fala de sofrimento, e muitos dos senhores que estão aqui carregam essa necessidade, Lockhart, na sua interpretação sobre a temática, porque todas as instruções dos Espíritos, eles interpretam o que as bem-aventuranças falam, ele foi um dos mais felizes na interpretação que aqui se fez. Ele só desiguala-se quando se fala de Santo Agostinho, quando ele fala do bem e o remédio. E se a gente for comparar uma coisa e outra, a gente pode observar que todos nós aqui estamos precisando de um remédio. O mais interessante, não obstante, é saber quantos de nós, inclusive vocês que estão acenando, vai agradecer pelo bem que possa receber, ou agradecer pelo bem que não conseguiu receber. E eu vou contar depois umas 3 histórias aqui que vocês vão achar muito interessante. Lockhart, numa das passagens, diz o seguinte: como o texto é longo, eu tirei apenas algumas passagens, e o tempo também é curto, né? Vejam a sutileza da mensagem perdida no Evangelho. Por isso que geralmente ontem eu fiz uma palestra online e eu disse: meus amigos, façam o Evangelho no lar, cultive uma das virtudes, pegue a música, a poesia, a letra, o incentivo de São Francisco de Assis, escolha uma estrofe e tente cuidá-la.
Senhor, fazei-me instrumento da vossa paz. Onde houver ódio, eu levo amor. Pronto, tente fazer isso. Pode estar na sua casa. Na sua casa, essa hipótese. Mas vejamos o que as passagens que eu separei. Bem e mal sofrer. Ou seja, saber sofrer e sofrer de maneira errada. Eu não perguntei nada a ela, mas ela falou. Enfim, veja a primeira estrofe do item 18 das bem-aventuranças dos aflitos. Quando Cristo disse, diz Locardine, abraços, bem-aventurados os aflitos, pois é dele o reino dos céus, não estava se referindo àqueles que sofrem de modo geral, porque ele sabe que todos sofrem de modo geral. Ele estava se referindo, ele queria dizer que todos os que sofrem de forma resignada serão recompensados na vida futura. Aí vem aquela situação, não é? Que em quase todas as palestras eu sou intuído a dizer, porque eu vejo pessoas que são diferentes nessa casa. Tem alguém aqui pela primeira vez? Não. Mas para mim algumas são novéis, né? Estão aqui pela primeira vez. Até porque eu não posso estar dando palestra toda sexta-feira, né? E aí esgotaria o conhecimento e vocês iriam absolutamente, à unanimidade, tira aquele rapaz que ninguém aguenta mais. Nós sempre dizemos, quando o sofrimento bate a porta, e se alguém quiser se aprofundar mais, procure na minha página, sem nenhuma vaidade, uma palestra que eu fiz, que chegou na Federação Brasileira Espírita da Febre, chamado Quando a Dor nos Alcança. Eu só fui intuído, não é? E numa conversa, a palestra fluiu, né? Eu só me lembro que eu dei boa noite, e depois eu me lembro que eu disse boa noite de novo. E aí, passou. Nós sempre quando a felicidade, aliás, todos nós, quando a felicidade está na nossa porta, né? Saúde, alegria, né? Até parece uma festa, bodas de 60 anos, diamante, meus pais completaram, né? Uma alegria, mas quando a dor bate, aí você começa a querer transferir a dor para o outro, né? Não é assim? Por que não aconteceu com ele? Ou então com a senhora ali? Por que não aconteceu com fulano de tal que faz maldade? Por que comigo? Aí você começa agora, né? Se auto-vitimizar, né? Por que só comigo? O que foi que eu fiz para merecer? Não pergunte isso de novo, não. Não é? Porque vai que você no desdobramento alguém diz, venha dar uma olhadinha no que você fez lá. O ato de sofrer é um ato de aprendizado. Agora, se você vai, efetivamente, você também, boa noite, sim, sou eu mesmo. Se você vai se conformar, como disse o Cristo, e aceitar a dor, até o momento em que ela passe, porque Chico disse várias vezes, não foi uma vez só não. Chico, eu estou embebecido de alegria. Ele, na maior seriedade, disse, vai passar. O cara fosse do interior, dizia, está angorando, é? Só porque eu estou feliz, você não está? Não, é porque vai passar. Chico, estou morto, Chico, sofrendo, a família não quer saber de mim. Vai passar. Porque a dor é um estímulo para que você melhore. O problema é que nós sempre criticamos a dor. Nós queremos sempre estar em melhores condições do que todo mundo, não é? Você ganha 10, diz, só ganhei 10, né? Eu podia ter ganho até 20, né? Eu trabalhei mais, né? Eu não sei por que só ganhei 10, né? Fulano trabalhou. É a história dos trabalhadores de última hora, né? O cara trabalhou 1 hora, ganhou o mesmo que aquele que... Isso tem uma interpretação diferente, que não dá agora para explicar tudo isso aqui. Então, o sofrer bem é a resignação. Você é resignado? Eu gosto de contar histórias, né? Que dão exemplos melhores. Até porque eu reconheço. Os livros espíritas, principalmente o Pentateuco, né? Todos os 5 livros da codificação, eles têm passagens bastante difíceis de você entender, né? Tem algumas que até o próprio tradutor, ele tropeça.
Quer ver uma delas? Quando Cristo disse: se você amar pai e mãe mais do que eu, você não é digno de mim. Porque o Cristo disse. Agora vamos ver a interpretação que ele deu. Principalmente na tradução, para até chegar no português, né? Do hebraico para o português, foi uma distância grande, né? Naquela época tinham palavras, né? Mas tem coisas que você, com a alma mais pura que pisou nesse universo, é capaz de dizer isso? Ele está se vangloriando porque é uma criatura tão elevada? Eu amo meu pai, eu amo minha mãe, me trouxeram para a vida, né? Então, sofrer bem é sofrer com resignação. É fácil? Nada na doutrina espírita é fácil. Se você está aqui, se você vai continuar aqui, para você sair daí, eu costumo dizer, e chegar ali, você vai percorrer um longo caminho. E se a sua intenção é apenas melhorar de uma obsessão da família, de uma dor que você está sentindo, de um sistema que você não consegue compreender, de uma mediunidade que está aflorando, o caminho é longo. Por isso que muita gente, no meio do caminho, tropeça em si mesmo e diz: ô, mas não, isso aquele negócio não está resolvendo, né? A historinha, a primeira, né? Enquanto a gente tiver tempo, até passar outras partes. Eu sempre tenho uma certa tendência a receber pessoas do sexo feminino, né? Assim que me vem perguntar algumas coisas. E a moça veio uma vez aqui, né? Eu estava na palestra, aí ela, na sexta-feira, né? Porque na casa espírita, coloquem na cabeça o que estou dizendo a vocês, viu? Olha, você faz o atendimento fraterno, quando lhe manda para sexta-feira, porque sua situação não é muito boa, não, viu? Fique logo sabendo. Então, se você... eu vou ter que passar 5 sexta-feira, faça as 5. E quando voltar, não pense que eu vim 12, viu? 12. Eu fui 8, quando voltei, eu já contei essa história várias vezes, mas como tem pessoas aqui que ainda não me conhecem, eu vim 12, quando eu comecei aqui. E não interessa, não existe espírita com carteira de tempo de serviço, viu? Espírita é um trabalhador. Quando eu fiz as 8 já... Na 8ª eu já estava, soltando fogos. Aí voltei, né, para a recuperação. A colega ali já fez, eu vim 4, ou ainda tem mais 4, alguma coisa assim, não foi? Eu vejo além do que vocês estão pensando, viu? Quando eu voltei, quando eu sentei na cadeira, o médico disse: tá melhorzinho, não tá? Eu disse: rapaz, melhorei tanto. Aquela situação tão difícil, melhorou muito. Estou até sorrindo com nada. Esse é o bem, é resignação com o bem. Pois não. Perfeito. Você também está rindo. Ótimo. Mais 4, eu falei como? Mais 4 sexta-feira. Tá bom ainda não. Eu já pensando que ia para ali, para a mesa, sentar, né? Para falar com o povo, psicografar, fazer isso. Não é assim também não, não é assim não. Como dizem os mais espertos e mais antigos, a música nem a banda toca assim não. E para quem não tem bom ouvido, né, pode tocar qualquer tipo de música e não sabe qual é. Pois bem, a senhora veio uma vez, eu passava, ela estava sentada. Passava, estava sentada, né? Mas sextas-feiras, né? Que é o dia que vocês passam a semana todinha, né? Botando no caçoar, para entender, né? Entendeu? Os irmãos, né? Vai acumulando, né? Aí uns ficam, uns voltam, né? Os outros não entram. E se você passar a semana desfazendo tudo que foi lhe dito lá dentro pelo pensamento, você vai angariar mais gente, né? Se pudesse contar, tem gente aqui que já deve ter o quê? Uns 15 times de futebol, mais ou menos, carregando, né? E essas pessoas estão influenciando mentalmente você. Pois bem, a senhora, depois da 4ª ou 5ª vez, eu passava por ali, aí, boa noite, né? Aí vislumbrava a fisionomia da pessoa. Quando foi um belo dia, ela tomou o passe. Eu estava na palestra e eu terminei a palestra às 9 horas. Boa noite, meu amigo. E aí ela postou-se ali, estava terminando a palestra, ela tomou o passo aí. De lá ele fez. Aí eu respondi com o mesmo gesto, né? Se fosse na língua do coisa, eu diria que
depois eu falaria com ela, né? Aí ela ficou ali. Aí eu disse, ela sentou. Terminou a palestra, ela disse, eu queria falar com o senhor. Eu disse, pois não. Já estava em cima, né? O pessoal já batendo ali, né? Porque eles batem para chamar vocês e batem para me chamar, né? Porque chega a hora. E ela sentou-se assim, numa cadeira qualquer. Ela disse, esse é o mal sofrer, viu? A história do mal sofrer. Ela disse, o senhor me leva mal não. Eu disse, eu levar mal a senhora? De jeito nenhum. Eu não levo a senhora para lugar nenhum. Nem para o mal. Agora, para o bem eu posso falar agora. Agora, para o mal, a senhora pode esquecer. Porque o Espírito sempre tem uma resposta. Pode não ser o que você quer, mas será uma resposta. A resposta melhor estão aqui. E ela disse, olha, eu já vim aqui 5 vezes. Eu disse, oh, coisa boa. Faltam quantas essas 2? Aí eu disse, número ímpar? Geralmente é par, né? Bom, nada contra o número ímpar, né? Adoro o número 13. Aí eu disse, sim, mas o que é que lhe aflige? Ela disse, não está resolvendo nada. Eu disse, nada? Ela disse, é a mesma coisa, seu moço. Eu chego ali, eu fico aqui, escuto o rapaz falar, escutei o senhor, aí o rapaz chama. Eu digo, ô Jesus, uma consulta, uma hora dessa, mas vamos lá, vamos lá. Esse é o mal sofrer. Aí o rapaz chama, aí eu vou. Aí sento na cadeira, o papai manda fechar os olhos, aí bota a mão assim. Aí não dá nem assim, 2 minutos, aí eu saio, pronto. Eu digo assim, aí a senhora faz o quê? Eu digo, não, eu vou para casa. Eu digo, agora é a hora. E a semana da senhora, o que é que a senhora faz? Eu moro com não sei quem, aí contou, né? A ladainha todinha, né? A lamúria, né? Aí eu digo, aqui só falta a carteira de fó, né? Semana todinha falando da vida dos outros. Eu digo, minha irmã, a senhora tem uma obsessão grande. Ela disse, o que é obsessão? Eu digo, pronto, agora é um curso espírita. Agora vamos fazer um curso espírita. Aí, é exatamente, até que eu expliquei com muita boa vontade, né? Expliquei a ela, tal, olha, a senhora tem que fazer assim, tal. A senhora, na próxima semana, foi intuído, na próxima semana a senhora venha fazer uma nova consulta. Aí o irmão que atendeu, aí disse a ela, ó, a senhora não está seguindo muito bem, porque a senhora sai daqui, né? E continua com o mal sofrer, ou seja, continua praticando as mesmas coisas que a senhora, né? E a senhora não está sentindo que nós estamos afastando alguns irmãos, né? O próprio marido dela, que estava desencarnado e que, não é? Até que em determinado momento ela deu passividade aqui dentro, no espaço. Ela incorporou o próprio marido. Era o marido que a obsediava. E adivinha quem é que estava dando passe nela? Ela disse, o rapaz disse, é você, né, que quer tirar de mim. Eu disse, ela já foi tirada. O senhor está só mudando de plano. Até que depois ela foi modificando o estágio e começou que o bem sofrer é a resignação. O mal sofrer é reclamar. Vou dizer a cada um, inclusive, serve para mim também. Eu duvido, não tem um aqui, nem aí, que não reclame. Aí vem para casa do espírito. Parece-me que aqui é o último dos moicanos na guerra, né? Olha, a minha situação está muito difícil. O rapaz tem uma casa espírita, que o rapaz bota a mão em cima de você, entendeu? Aí desce um negócio, entendeu? De vez em quando aparece uma zoada lá dentro, a gente não sabe nem o que é que tem lá dentro. Mas lá, olha, eu melhorei. Eu estava com uma dor de cabeça, com não sei de quê. Cara, se eu estou com a dor de cabeça aqui, ó, uma dor aqui, ó. O outro diz, pressão alta. Dentro de uma casa espírita, você pode até estar, né? Você pode até desencarnar aqui dentro. Mas sofra com resignação. Tomou seu remédio, você é hipertenso. Hoje eu esqueci. Anda com ele no bolso. Não. Então não reclame. Porque o ato de sofrer está na mesma proporção do ato de estar feliz. Não é? O ato de estar feliz. Ou você acha que nós estamos aqui na Terra e a nossa vida será um mar de rosa? Vocês esqueceram que quando a gente nasce chorando? Tem que levar uma tapa. Dê uma tapa nesse menino aí, entendeu? Dê logo uma tapa nele, das costas, para ele dar logo um grito aqui, para poder respirar o que ele vai passar. E olha que o espírito já está no corpo, né? É como se assim, valei-me, voltei. Minha Nossa Senhora,
É. E você não sabe o que é que você fez, né? Você imagina se soubesse. Pois bem, a gente trata a doutrina espírita com alegria, porque nós que estamos fazendo palestra, estamos trabalhando, também sofremos. Vocês pensam que quem vem para a casa espírita é perseguido. Acaba de... Quando ele, antes de sair de casa, manda ele, vamos derrubá-lo. Ele quebrar. Hoje eu vinha, quando eu estava para vir, né? Deu uma dor de cabeçazinha. Aí eu me encostei assim, abri o livro e disse: ó, irmão, deixa eu dizer um negócio a você, viu? Eu já vou logo tomar logo uma aspirina, porque se não for a sua intervenção, é dor de cabeça normal, né? Do dia a dia. Aí, tá. Então a outra parte vai ser quando eu chegar no centro. Me peguei no meio da Fernando Lima, né? Que é um local muito fácil de você andar, né? Você não está trafega na Fernando Lima, eu moro lá na gruta. E me peguei o sinal aberto, e o cara deu uma buzinada atrás, entendeu? Que eu acho que quase que saiu o perispírito. Eu me peguei assim, numa espécie de cochilo, né? É intervenção. Porque aquela buzinada que o cara deu era uma buzinada de um trem, né? Vindo bater em cima do carro. Mas o susto que eu tive me fez alegrar. Eu falei: que coisa interessante, né? Eu estava dormindo e acordei. Que bom, obrigado, irmão. Ó, você me acordou, né? Eu podia estar ali. Quantas vezes a gente erra o caminho do centro? Você vai para um lugar e vai por outro. Então, esse mal ou bem-querer, meu amigo, se conforme. Um exemplo que eu sempre dou: Jerônimo, o grande, deitado numa cama, fazia palestra, todo entortado, veio numa reencarnação pesadíssima, né? Todo entortado. O Corcunda de Notre Dame era mais bonito do que Jerônimo. E olha que ele andava, né? Quase, né? Arrastava os pés sangravam, né? Também subindo, né? Aquela torre para cima e para baixo para tocar o sino, né? E ainda puxando aquele peso todo. Mas Jerônimo ainda era mais sofredor. Mas era resignado. Quando ele estava para desencarnar, os irmãos que tomavam conta dele disseram o seguinte: Jerônimo, se você tivesse que pedir alguma coisa ao Cristo, o que é que você pediria? Isso é humildade e resignação. É sofrer bem. Todo mundo ia pensar o quê? Eu quero me levantar daqui, né? Eu quero que ele eu quero ser um Lázaro. Eu quero ver 5 anos mais. Agora eu quero ele me dê mais 5 anos, mas eu andando, né? Eu correndo. Entendeu? Eu quero ser um Top Gun, né? Tom Hanks, né? Tem um filme excelente do Tom Hanks, recentemente lançado, né? O Pior Vizinho do Mundo. É espírita. Vejam lá no Netflix, faz propaganda do ano, mas vejam lá, tá livre, né? Para quem tem o Netflix, vejam lá, O Pior Vizinho do Mundo. Você vê o que é humildade e o que é sofrer. Muito interessante esse filme. O cara disse: é claro que um ator como da qualidade dele faz filmes, né? Mas e se encaixa aqui também. O cara é ranzinza, vive criticando, entendeu? Sofre porque o sofrer mal, né? Você não fica para você só, né? Você externa, né? Entendeu? E pior que você vai encontrar uma caixa de ressonância. Você vai encontrar o colega para escutar, né? Aí diz: cara, sabe, tua situação difícil assim. Aí o outro vai lá e emenda e diz: e eu? Pronto, aí já estão os dois no mal sofrer. Mas o texto quer que você aprenda a sofrer com hombridade. A melhor maneira de você tentar minimizar a dor é utilizando a prece. Você gasta o quê? Dizendo assim: Senhor, mesmo que você não esteja aguentando mais, Senhor, eu estou em desalinho, eu não aguento mais, me ajude. Pronto. É a oração melhor que existe. É aquela que dá simplicidade. Porque o alto já sabe o que é que você sofre. Você está dizendo não. Os irmãos que estão lá dentro, depois que vocês saírem, né, já sabem quem é que vai estar lá e quem é que vai dizer porque está lhe acompanhando, porque está, né, tentando perturbar a sua vida, barará, né? Ó, já um aqui já está abrindo a boca, né? Sinal que vai lá para dentro. O que está? A gente pensa que vive sozinho. Minha gente, é 1 bilhão de encarnados e 4 bilhões e meio querem tomar o seu lugar.
Peça a Jesus para voltar logo. Não é? Porque muito irmão disse, eu quero ir para a carne para poder sumir dos meus algozes, eu quero. Porque nas minhas encarnações passadas, eu fui uma pessoa, entendeu? Não muito boa, cara, não muito boa é elogio, né? Você foi algo pior do que Judas, né? Dá para tentar? Onde há onde existe, com maior intensidade, o mal sofrer. Porque o bem sofrer são poucos. Onde é que é o mal sofrer? Em maior intensidade, repetindo, na família. Eu sempre faço essa hipótese para você fazer em casa. Na sua... Ele está rindo, né? É verdade. Olha, na sua casa, você tem alguém que... Não é nem bate. Bater, né? Já era um sinal de melhoria, né? Não bate, né? Tá assim, né? Na sua família... Porque as parentelas, né, nem sempre são famílias espirituais. A parentela é aquele irmão que você maltratou, ou então que ele maltratou, que vem ser corrigido. Ou você acha que quando você olha para uma pessoa e diz assim, ixi, já não gostei. Como foi que ele fez? Eu não sei não, mas para mim, viu? E você não consegue explicar. São os espíritos em sintonia de outras vidas. Você tem que ter, você que, não precisa dizer não, né? Isso aí é um segredo seu. Você tinha coragem de chegar em casa agora? Toda vez que eu pergunto isso, até hoje 2 pessoas tiveram coragem. E um ainda questionou. Você tem um desafeto. Não precisa ser na família não. Na família tem, né? Porque hoje a gente vive o quê? Em tribos, né? O cara entra em casa, né? Cada um está no seu quarto, né? É uma televisão, o celular virado na gota serena. Não é? Um toma café 7 horas, o outro toma café 9, o outro almoça meio-dia. No final de semana, não é? Aquele velho domingo, né? O velho domingo da lasanha, da macarronada, né? Entendeu? Se não tiver coca, não presta. Não, é sempre criticando. Hoje nós estamos vivendo em espaços individualizados. Infelizmente. Pois bem, você tem um desafeto, não tem? Você tinha coragem de ligar para ele hoje, ou então quando chegasse em casa, se for em casa, né? Ou onde for. E o mal tenha sido feito por ele. Ele que fez um mal a você, ok? Você está com raiva dele. Você está sofrendo. E todo local que você chega, você diz, você soube o que fulano fez comigo? Eu ajudei tanto aqui a ele, e quando menos espero, ele me apunhalou. Aí, né? A lamúria de expressões, que não dá nem para falar aqui, né? Você aqui, aquele, isso. Você tinha condições de ligar para ele e dizer o seguinte, transferir a dor que você sente para você mesmo e pedir perdão a ele? Você tinha? Para melhorar a dor? Para ser um bem sofrer? Difícil, não é? E ainda tem gente lá dentro e aqui que pensa, não é o senhor. Eu disse, mas se fosse eu, estou lhe dando uma solução. Mas ele não vai aceitar, não. Aí eu disse, faça como o vendedor já vai com um não é? Quando ele vê no sapato é um sim, não é assim? Ninguém vê num sapato só, é o par. Muito embora tem gente que quer comprar um só, né? Porque o outro quebrou. Mas é o par. Nesse trilhar, se você tem coragem, faça hoje. Porque quando Cristo disse, aproveite enquanto está a caminho com o seu desafeto, ele não estava falando de pessoa, né? Pessoa é apenas um exemplo. Ele está falando o quê? De você perdoar, de você ser mais caridoso, de você compreender o outro, de você não esmolar apenas por esmolar, de você esconder o que a mão direita faz para a esquerda não ver, ou ao contrário. Isso que ele quis dizer, aproveite, porque depois que houver o desencarne, a gente não sabe o que vai acontecer. Você está pensando que você é um Bezerra de Menezes, é? Que vai chegar e ser recepcionado por Celina, a secretária geral de Maria de Nazaré? É não, irmão. André Luiz, um médico famoso, quando voltou, foi lavar
os locais onde os irmãos que vinham dos umbrais iam ser deitados e cuidados. Ele querendo ser médico, porque era médico da terra. O cara disse, não, só funciona aqui, ó, pega esse paninho e vai lavar aqui. Ó. Essa mesinha onde o pessoal vem, todo melado de lama, lá do umbral. Ele disse, tem algum André Luiz aqui que não seja o senhor? Nessa brincadeirinha passou 5 anos. E 3 anos acompanhando Chico Xavier, até começar a psicografar as 12 obras. Inclusive, a que eu mais reputo, Obreiros da Vida Eterna. Somos nós. Vão tentar? Ou então estão pensando, vou nada, eu não sei a reação dele. É por isso que você deve tentar, que você não sabe a reação. Abraço! Ah, mas ele pode me empurrar. O problema é dele. Divaldo Pereira Franco tem uma expressão que é interessante. Quem tem raiva de mim, o problema é dele. Se ele tem raiva de mim, o problema é dele. Agora, se eu tenho raiva dele, o problema é meu. Porque, minha gente, cada ato negativo tem uma recepção espiritual na sua direção. Porque mediunidade, todos nós temos. A espiritualidade é que vai dizer, pelo seu esforço, o bem sofrer, se você vai desenvolver ou não. E quem escolhe a mediunidade é a prova mais difícil de ser cumprida. Porque a pessoa vê uma casa espírita, né, como último refúgio da dor, e quer sair curado no primeiro dia. E depois vai embora. Ou quando melhora. Vê se não é? Continua. Locardaire. A prece é um apoio para a alma. Usai-a. Até porque Deus, muitas vezes, não coloca fardos pesados em ombros fracos. O ditado corriqueiro é: Deus dá aos seus melhores guerreiros as batalhas mais difíceis, porque sabe que eles vão vencer. Qual é o maior problema do mundo hoje? A depressão. A depressão, na visão espírita, nada mais é do que a obsessão. Tanto que, se você não tiver cuidado, elas vão se transformar. Boa noite, meu irmão. Ela vai se transformar, você também. Ela vai se transformar em fascinação. E se você não cuidar, ela vai se transformar em subjugação. Aí você entra em parafuso. Começa a ver vulto, como o pessoal do interior diz, olha, fulano está endiabrado. Está vendo gente dentro de casa. Ou está andando na rua falando sozinho. Quantas pessoas nós vemos, né? Às vezes por conta da droga, por conta, né? Porque isso incentiva. Isso incentiva. Há uma saída para isso? Várias. Mude o seu jeito de ser. Vão fazer o negócio do abraço? Vão ligar para o rapaz, não? Ou para a moça? Quando sair daqui? Ou não tem coragem? Vai não? E se eu disser que ele está esperando? Já pensou se você ligar? Ou então se você abraçar essa pessoa dentro de casa ou qualquer local onde encontrar? Pode ser hoje não. Hoje é só para você incentivar, né? Você abraçar essa pessoa, se derramar em pranto. Você já percebeu que o abraço conforta, né? Querem outra historinha? Bora. Outra historinha. Pedrão, tem cadeira, Pedrão. Você já é... Vem pra cá. Venha trazer a sua luz pra cá. Aliás, ninguém vem pra cá de espírito para não trazer uma luz, né? Ela pode estar apagada, mas aqui a gente acende. Não tem problema nenhum. Vamos lá. Veja o que é sofrer bem e o que é sofrer mal, certo? Um médico defronte uma pedreira, observando os pedreiros. Aí veio um carregando pedra, com a cara feia da gota, ele perguntou: o que é que você está fazendo? Ele disse: você não está vendo não? Carregando pedra. Vai escutando, viu? O rapaz disse: que coisa boa. Ele passou. Veio o outro, disse: o que é que você está fazendo? Ele disse: carregando pedra. Aí sorriu. Aí, oh. Veio o terceiro, assobiando.
carregando as mesmas pedras. O médico perguntou: o que é que você está fazendo? Ele disse: carregando pedra que eu vou construir aquela igreja. Perceberam a diferença? O peso das pedras era o mesmo. O primeiro revoltou-se, né? É o famoso "por que comigo?". O segundo já estava feliz, já estava, né? Passando, já estava se conformando. O terceiro estava conformado. Estava conformado. E a gente não se conforma. A gente se conforma quando está tudo bem, não é? Está tudo ótimo. Você compra um carro novo, a primeira coisa que você faz é você leva o carro para passear na praia, né? Não é você que vai passear, é o carro que vai, né? Você compra uma roupa nova e diz: vou colocar e vou andar na praia. O cara diz: mas meia-noite eu vou. Nem que você assaltar, mas vou. Porque você precisa demonstrar essa sua alegria. Aí se alguém lhe assalta, pronto, aí já viu, né? Já perdeu, né? E às vezes nós tomamos atos e atitudes que não são nossas. No Livro dos Espíritos, quando se pergunta, o Kardec pergunta aos irmãos: os espíritos influenciam? Ele diz: muito mais do que imaginais. Essa pergunta já foi cantada aí. Por quê? Porque nós abrimos guarda. Agora, sempre nós seremos influenciados. Não tem jeito. Tá? Não tem jeito. Você pode ser médico, pode vir a casa espírita, pode ser você, onde você estiver, você vai ser influenciado. Não tem aquela história da porta larga e a porta estreita, né? E a gente anda pela porta larga, que é mais rápido, né? É a mesma coisa no sentido da dor. Quanto mais você reclama, mais os irmãos impulsionam. Diz: olha, ele está reclamando, é a hora. Ele tem uma mediunidadezinha, vamos dar uma... Quantas pessoas... Eu não sei se muita gente aqui tem capacidade, e vocês também, de ler o livro Memórias de um Suicida. Né? Eu já reencarnei ele 2 vezes. Li uma vez, aí ele, né? Ele desencarnou, aí eu reencarnei, ou seja, li de novo. Né? Reencarnar um livro é ler novamente. E toda vez que alguém lê um livro, principalmente os livros espíritas, nós não somos melhores que ninguém, viu? Não tem esse negócio de dizer que aqui tudo pode, entendeu? Aqui você vai sair, você vai sair com a dor tá lhe ferindo e você vai sair daqui sorrindo, feliz da vida, né? Alguém que tem um problema sério, não é assim. Mas toda vez que você lê um livro espírita, pode ser até um evangelho, qualquer livro que for, não interessa, você vai ter uma interpretação diferente. Parece que uma frase que você não conseguiu ler aparece do nada. É como uma palestra. Aqui eu estou dirigindo essa palestra para 6 pessoas. Não vou dizer quem é, porque não adianta também, né? Porque aí é graça, né? 6. E só tem 2 que vão tentar o abraço. Eu espero que consiga quando chegar. Depois me digam. Se não tentar, né? Mas ficou o quê? O incentivo. Finaliza Locadile. Quando um motivo de sofrimento ou de contrariedade nos atingir, devemos nos esforçar para superá-lo. Novamente, o mesmo Locadile. Use a prece nesse sentido. Peça ajuda. Ela vem. Agora não é a relíquia, né? Pede agora, não. Vamos ver se você merece. Aquele que conseguir controlar os impulsos da impaciência, não é? Não reclamar. Da raiva. Quem nunca teve raiva aqui, hein? Tem alguém? Não, né? Aquele palavrão, né? Que você se assoletrar, passa 3 dias, né? Ele é desse tamanho, né? Se assoletrar, já morre. Quem conseguir controlar os impulsos da impaciência, da raiva e do desespero, poderá dizer com satisfação: fui o mais forte. Esse é o bem sofrer. Mas por que nós não conseguimos? O que é que falta? Hoje atrasaram aqui, quem vai bater sou eu. Era para 8h30, eu atrasaram. Esse cara acha que porque orador não ganha insalubridade para estar aqui no calor que eu estou, né? Porque o ventilador está todo para lá. Mas também se vier para cá, sai na imagem, não dá para gravar. O que é que nos falta, na verdade, depois de um texto desse?
o fim dele em si mesmo. Qual é o fim dele em si mesmo? Como é que você pode melhorar se você não contribui para você mesmo? O que foi que o Cristo disse em relação a nós mesmos? Conhece a ti mesmo. Não é? Uma das frases que eu acho mais bela, que é citada aqui no livro dos Espíritos, é: dar a cada um conforme o seu merecimento. Não é? E nós não conseguimos fazer às vezes isso. Minha gente, os nossos inimigos, eles nos espreitam a cada minuto. É por isso que Deus não deu vidência a todo mundo, né? Já pensou, né? Você passar 300 anos, como o Divaldo passou, toda noite, máscara de ferro, chegava e disse: hoje você não vai dormir. Eu disse: pelo amor de Jesus Cristo, eu acabei de sair de uma mediúnica, 2 horas da manhã, desde 5 eu estou acordado. E disse: vai ficar 24 horas, e ainda vai ter uma dor de cabeça, aquela época chamada enxaqueca, né? Que é pior do que a dor de cabeça, né? Você tem que fechar no quarto, né? Se alguém sacudir um parafuso, morre todo mundo, né? Dentro de casa. É o homicídio na coletividade. E naquela época, né, para quem conhece isso aí, era o Alcacef, né? Que tinha que tomar, senão mora. Hoje tem vários remédios, né? Tem até injeção. O cara todo santo dia ia lá testar de volta. 300 anos, 3 encarnações. E só veio liberar agora, em 1954, quando o Divaldo recebeu a mãe dele como filha adotiva. Aí ele soube agora eu acho que vem, soube sofrer bem. Meu amigo, quanto mais você reclamar, essa é a apoteose da temática. Quanto mais você reclamar, mais você vai estar buscando energias que não são capazes, você não é capaz de controlar. Por que se vê uma casa espírita e se tem sono e se boceja? Porque algumas pessoas não querem que você entenda o que está sendo dito. Tem que cochila aqui. Então a pessoa ficou aqui, eu falei, chamou, ela ficou ali. Eu disse: não, eu vou ter que tocar nela, né? Porque não acorda, ou está morta, desencarnou. Cadê? Desencarnou, meu irmão? Toquei lá, a mulher disse: hein? O que foi isso? Nada. O pessoal está querendo dar um passo a senhora para começar a mediúnica, são quase 11 horas da noite e a senhora não acorda. Vão na sequência de que tudo vai passar. Confie. Não seja pessimista. Mas como é que vai ser pessimista na dor? Senhor, obrigado. Eu não vi pouco, né? São Francisco de Assis, já pensou naquela época, se fosse São Francisco de Assis? Passar a vida comendo gafanhoto com mel? Hein? E quando rezava, levitava. Olha a beleza. Tem um livro chamado São Francisco de Assis. Aqui não tem, mas na internet você pode encontrar com facilidade. Eu sei que muita gente não vai querer ler, porque quando vê o tamanho do livro, ele tem 500 e poucas páginas, a vida dele todinha, de João Evangelista até Francisco de Assis. Inclusive faz uma passagem de Joana de Cusa, que é Joana de Ângela, né? A mentora de Chico Xavier. Livro muito interessante. A letra pequenininha, já para você ter paciência. E outra coisa, não peça paciência, que vai vir problema. Pai, me dê paciência. Pai, me dê resignação. Não peça paciência não, que ele diz: eu vou testar a sua para ver se você quer paciência mesmo. Aí toma problema. É a vida. Olha, eu podia estar falando isso em qualquer local. Para a igreja católica, no templo budista, para os mormons, para os evangélicos. A história é a mesma. A história é a mesma. Olha o outro já abrindo a boca. Não adianta querer ir embora não, porque agora já está aqui, não é? Então o que acontece na verdade? Façamos o que nos ensina o Cristo. Quando os amigos forem embora, né? Você, vamos dizer o seguinte: você tem muito dinheiro, cheio de amigos, né? Todo mundo é seu amigo. Aí deu uma caídazinha, os amigos aparecem. Você já fica, diz: mas rapaz, não tem mais ninguém. Quando a dor bate a sua porta,
falece alguém. Tento que vem para cá, se eu queria falar com meu pai, ele disse, não está aqui não, ele não vem não para cá. Quando ele puder falar, ele fala. Aqui não é uma escola para você manter contato com os mortos sem você ter merecimento, minha gente. Não é assim não. Não é só chegar e dizer, eu queria. Não, não é queria não. Entendeu? Você vai receber conforme o seu esforço. Quando a sofreguidão, a dor, a desfalência passar a lhe perseguir, ore. É o que o texto diz, ore. Porque a ajuda virá. Às vezes você está passando por uma dor para você lembrar o que você aceitou lá e não está fazendo aqui. Porque muita gente diz, a gente tem um livre-arbítrio de fazer o que quiser, mas esquecido, você vai fazer coisa completamente diferente, né? Porque se você lembrasse o que você acertou lá, e aproveite que vocês estão aqui, né? Não dá para identificar tudo, mas vocês estão aqui. Alguns estão por prova, né? Estão testando ainda, porque se não completar a prova, agora sim. Olha, Ribeiro. Viu? Tem primeiro. Mais alguma criança? Eu. Boa noite. E aí, irmão? Como é que tá? Estamos dando início aos passos. Então você que está nos assistindo, feche os olhos e sinta como se estivesse recebendo a luminosidade que vem do mais alto. Vou dar um exemplo. Você está sofrendo, né? Você está com raiva, né? Que nada está dando certo na sua vida, né? Já viu uma mãe carregando o filho tetraplégico, empurrando uma cadeira de roda numa ladeira? Já? Você já viu? A sua dor é igual a essa? É? E ela empurra com uma força que a gente não sabe de onde vem. Não é? Você já viu um deficiente com muletas rasgando-lhe as axilas e ele subindo uma ladeira, força por força, o suor caindo, e ele vai, e se você chegar para tentar ajudar, pode ser até que ele aceite ajuda, mas a grande maioria vai porque sabe que ele não pode modificar em determinados casos. A sua dor, ela nunca vai ser igual à do seu irmão. Eu não canso de falar isso. Pare de reclamar, e você também pare de reclamar pelo que lhe falta. Agradeça genuflexicamente, ou seja, de joelhos, o que lhe sobra. Você tem um pão, você tem uma casa, você anda, você vê. E quem sequer pode ver a luz do céu. A luz que emana, vê aqui, mais do que todos nós. Você tem um problema no olho, nos olhos, coloca um óculos, né? Aí começa a ver cada letra desse tamanho. E quem não pode? E quem não pode caminhar? Hã? Idosos. Os idosos. Pessoas. A idosa, aí eu tô já chegando. Aí, não, Do número 2 ao número 8. me dá chamar assim. 2 a 8. Já pensaram nisso? Você é vencedor, Paulo de Tarso disse isso na carta aos Filipenses, primeira carta aos Filipenses. Você é vencedor enfrentando-a, porque um dia ela para.
nós efetivamente superamos aquela dor. É uma questão só de você nós teremos porque se você escolhe a mediunidade, você não, porque você vai ter oportunidades, você vai ter sonhos, né? Com pessoas que a gente chama de desdobramento. Meu amigo, é exatamente isso. Quando você se desdobrar, tente lembrar de alguma coisa, às vezes você consegue. Você vai sonhar, às vezes, que esteve aqui. Você vai se recordar de algum. Tem gente que sonha o quê? Voando, né? Sabe que eu fui aeronauta? Eu disse, não, senhor. Você está se deslocando de um plano para outro. Tem gente que sonha alguém que quer matá-lo, né? Outros num lugar no escuro, né? Às vezes quando a gente nas conversas, olha, eu sonho num lugar tão escuro. Eu disse, pois bem, você veio para um local onde tem luz. Pronto, conta aí. Então, o sofrer bem ou sofrer mal, como os nossos atos, depende de cada um de nós. 9 ao 15. 9 ao 15. A vinda a uma casa espírita é um sinal de que você está tentando modificar-se ou a outra. Aqui tem pessoas que estão vindo tomar passe no lugar de outros. Fácil de perceber. Porque fulano não vem, mas ele vem um dia. Um dia ele vem. Deixa aumentar a dor dele, não é? Deixa aumentar. É aquele conselho, não sai hoje não, né? Conselho de mãe, né? Vai não, rapaz, hoje. Aí o cara disse, vou. Rapaz, não vai não. As mulheres têm muito mais mediunidade do que os homens, né? Se fosse quantificado, não seria o sétimo sentido, né? Seria o que? O 181º sentido. Porque carregam 2 espíritos, né? Quando estão grávidas. E absorvem. É por isso que quando se há aborto, a dor é quase insuportável. Quantos irmãos chegam aqui? O sofrer mal, né? Eu não vou deixar abandonar aquela fulana, porque ela me abortou 5 vezes. Eu implorei. Eu fazia com que ela se desligasse do sono e dizia, não me aborte, eu preciso nascer. E ela abortava. Agora é a hora dela sofrer um pouco mais. Quem é o culpado pelo sofrimento? Nós mesmos. A recuperação? Depende de você. E aqui não tem esse negócio de dizer, não, porque eu fui na casa espírita e melhorei. Tá, melhorou, ok. Eu fui não sei aonde, melhorei. Amigo, se você continuar na mesma, você passar um tempo com estabilidade, daqui a pouco você voltar a fazer o que você fazia, você vai estar desalinhando de novo. É como estar brigando com um cachorro dentro de uma casa, e você sacudindo o pé dele. Um dia que alguém abrir a porta, pronto, você viu o que vai acontecer com você, né? Ele vai lhe matar. Ou pelo menos fazer um desmantelo. É exatamente isso. O lado espiritual faz isso com a gente. Ele faz isso.
16 ao 22. 16 ao 22. Deixei para o final o que diz o texto que nós lemos aqui, de Locardário. Ele diz o seguinte: bem-aventurados os aflitos. Ele aquele agora já não diferencia, né? O sofrer bem e o sofrer mal. A gente sabe que o bom é sofrer bem, né? Se resignar. Bem-aventurados os aflitos pode ser traduzido assim: felizes aqueles que têm a oportunidade de provar sua fé, o sofrer bem, sua firmeza e sua submissão à vontade de Deus e de que tudo vai mudar. Eles terão na pátria espiritual, que é o caminho de todos nós, né? A gente está só passando aqui uma chuva, né? É uma chuvinha de 100 anos, né? 100 anos, seu pezinho, né? Na pátria, eles serão na pátria espiritual 100 vezes mais a alegria que lhes falta na terra, e depois do trabalho virá o repouso. Então por que reclamar? Claro, o nosso espírito está aprisionado num vaso carnal, não é assim? Às vezes não podemos controlar. É como diz o livro dos médios, né? Eu posso ter no corpo um vaso carnal, um espírito guerreiro, né? Ele vai se manifestar em qualquer momento. Em qualquer momento ele vai. Mas eu posso também ter no corpo um espírito que de mansuetude. Ele vai ser sempre, por maior que seja a ofensa, ele vai estar sempre o quê? De bem com a vida, barará, tal. Então o corpo é só um invólucro, não é? É só um invólucro. A sofreguidão é um sistema de aprendizado. Use-a. Por exemplo, quando você sair do passe, né? Gratifique-se. Senhor, muito obrigado pela oportunidade de eu ter chegado naquele momento em que, por tua ordem, eu recebi um bálsamo que, mesmo a conta-gota, como se fosse uma andorinha apagando o incêndio, eu serei um elefante aguardando o meu momento de dar e receber a tua ajuda. Isso é que deve acontecer. Ore pelos desvalidos, vá aos abrigos, ajude a quem está precisando. Não interessa, porque fulano de tal está no sinal, sei que mais lá. Venha trabalhar, não interessa onde for, vá levar um acalento para alguém. Perdoe sempre, você também. Não se preocupe com a vida dos outros. Pelo contrário, estenda a mão, coloque o ombro, chore com aquela pessoa. Seja complacente com a dor alheia, porque a sua pode estar próxima, ou pode estar junto, ou então a sua naquele momento é menor do que a do outro. Seja caridoso. 23 ao 30? Ao 31. Pratique o BIP, benevolência para com todos, indulgência com as faltas alheias, os erros, perdão das ofensas. Não se apegue da religião, qualquer que seja ela, como uma maneira de diminuir o sofrimento, mas uma maneira de você aprender com ele. Está precisando aprender. Aprender para ensinar. A dor ensina. Bendita a dor que nos aprisiona e nos diminui o orgulho, o egoísmo, a vaidade, a repugnância, a soberba. São esses sentimentos
que o bem sofrer proporciona. Porque sofrer, todos nós vamos sofrer. Se não for agora, ainda é em outra reencarnação, em outra. Quando você volta à parte espiritual, ninguém diz, por raras exceções, quantas encarnações você já teve. Diz quais os progressos que você teve com a reencarnação. E a gente não consegue entender isso. Nós estamos vivendo um momento de muita incerteza. O mundo vive uma incerteza, uma luta entre o bem e o mal. Por isso que eu fui intuído com esse tema hoje. As trevas estão muito próximas. É como um tsunami que está se aproximando. E cada vez que nós abrimos o nosso coração para o lado da maldade, ou do arrependimento, ou da dor, ou do inconformismo, nós estamos enchendo o nosso coração. Porque a parábola que conta sobre: eu tenho 2 animais dentro do peito, o bem e o mal, qual o que prevalece? Aquele que você mais alimentar. Alimente o bem, ainda na dor. Leia a passagem que está aqui, o homem de bem, que bem se adequa aqui. Sejamos possuidores de fé, porque a fé, no conceito mais simples, é acreditar que o impossível pode se tornar possível, e não simplesmente dizer que isso não vai passar. Meu amigo, você só tem uma certeza que você nasceu, você pediu para nascer, começa logo por aí, né? Ou pediu, foi impulsionado a nascer. E a segunda é que você vai desencarnar. 100 anos na Terra não é nada. Não é nada. Agora, o sofrimento no plano espiritual, aí é. Pare para pensar. Já pensou se você não se conforma com certas coisas e você desencarnar e ir para o umbral? Onde o único raio de luz não existe. É só escuridão e os cabos gritando: assassino, sei o que, vou lhe pegar. Tá lembrado do que você fez comigo? A dor é tão grande para quem não se conforma, que você se transforma em animais. E quando chega, o perispírito chega para ser cuidado, às vezes dá até repugnância. Tem irmãos que chegam aqui que dizem: o senhor não sabe nem como é que eu estou. Aí nós mentalizamos um fluido para torná-lo o que era antes. E às vezes nem conseguimos, porque a situação é tão grave, o cara se revoltou tanto que não consegue. E olhe que nesse caso estamos falando em desencarnados. Não percam a fé. No preâmbulo desse livro, no introito desse código de conduta, o Espírito de Verdade, eu vou ler para terminar, porque já me chamam. Ele diz: o Espírito de Verdade, todo mundo sabe o que é, né? É aquele rapaz que esteve aqui, né? Para falar dele, né? Com meia hora de fala você chora, né? Porque Jesus de Nazaré, ele diz o seguinte: homens, irmãos a quem amamos, estaremos sempre juntos de vocês em qualquer situação. Amem-se também uns aos outros e digam do fundo de seu coração, seus corações, fazendo a vontade do Pai que está no céu: Senhor, Senhor, me ajude, e poderão entrar no reino do céu. O Espírito de Verdade. Que a paz, a luz divina, a misericórdia de Deus possa estar no coração de cada um. Que ao entrarem na casa de cada um, possam encontrar a diminuição da aflição e o bálsamo da felicidade. Que nós não devemos perder a fé nunca. Ela é sustentáculo do vaso carnal que incorpora o Espírito eterno. Que Deus Pai Todo-Poderoso e Maria de Nazaré, a Mãe dos Anjos, possa nos abençoar com um fluido vital chamado fé. Muito boa noite e até um próximo encontro.
votos de muita paz. Que assim seja.